Bom. Salve, galerinha! Beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Quartou, né? Hoje tem. Hoje tem Champions League, né? Jogão, Manchester City e Real Madrid. Boa, vamos ver quem vai pra final aí. Vamos ler o capítulo número 3 aqui desse livro. Quem tá gostando da leitura, dá um salve aí. Manda um alô. Ah, Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O IG Detonando mandou um comentário aí no capítulo 2. Tamo junto, viu, IG? É nóis, viu, mano? Hang Loose, muito obrigado aí pelo comentário. Você dá uma moral legal, mano. Fico feliz quando vocês comentam, cara. Fico muito feliz. Gosto muito. Digam aí o que vocês estão achando da leitura, se estão gostando do livro. Se não estão, solta a voz aí, velho. Aliás, afinal, voz foi feita para ser solta. Vamos fazer a leitura aqui rapidão, então, de hoje. Lembrando sempre que você pode curtir, se inscrever, incentivar o canal, nossas redes sociais. Meu Instagram é tamir.felipe. Tamir Felipe. Tudo junto, pode me seguir lá também. No Twitter também. Também se você estiver escutando no futuro isso aí, assiste ou escute na velocidade 1,25. Melhora bastante a experiência. Beleza? Então bora lá mais. Bora lá. Sem mais delongas, bora lá. Capítulo 3. Canadá. A grande fuga de Musk para o Canadá não foi bem planejada. Ele conhecia um tio-avô em Montreal e só entrou no avião e torceu pelo melhor. Ao desembarcar, em junho de 1988, foi até o telefone público e tentou usar o auxílio à lista para encontrar o tio-avô. Como isso não funcionou, ligou para a mãe a cobrar. Ela tinha más notícias. Enviar uma carta ao tio antes de Musk partir e receber a resposta enquanto o filho estava em trânsito. O tio tinha ido para Minnesota, o que significava que Musk não tinha onde ficar. Com as malas na mão, ele seguiu rumo a um albergue da juventude. Depois de passar alguns dias em Montreal, conhecendo a cidade, ele tentou traçar um plano de longo prazo. Maillet tinha parentes espalhados por todo o Canadá e Musk tentou entrar em contato com eles. Comprou, por $100, uma passagem de ônibus que cruzava o país inteiro e lhe permitia embarcar e desembarcar onde quisesse. Escolheu ir para Saskatchewan, onde seu avô morava. Após uma viagem de 3.000 quilômetros, acabou em Swift Current, uma cidade de 15 mil habitantes. Telefonou para um primo de segundo grau, sem mais nem menos, da estação de ônibus, e pegou uma carona para a casa dele. Musk passou o ano seguinte fazendo uma série de biscates no país. Cultivou legumes e verduras e retirou grãos de silos com uma pá na fazenda de um primo localizada na cidadezinha de Waldeck. Comemorou o aniversário de 18 anos ali, compartilhando um bolo com a família que acabara de conhecer e alguns estranhos da vizinhança. Depois disso, aprendeu a cortar toras de madeira com uma motosserra em Vancouver, na Colômbia Britânica. O trabalho mais difícil que teve veio depois de uma visita a uma agência de empregos. Perguntou qual era a atividade com o melhor salário, que vinha a ser um bico limpando uma sala de cadeiras de uma serraria por $18 a hora. De acordo com Musk, você tem que vestir uma roupa de proteção contra materiais perigosos e ficar se remexendo através de um pequeno túnel que mal comporta você. Depois, recebe uma pá e pega areia, gosma e outros resíduos, que ainda estão fumegando, e tem que jogá-los no meio do buraco por onde veio. Não há escapatória. Alguém do outro lado tem que jogar tudo num carrinho de mão. Se você permanecer ali por mais de 30 minutos, aquece demais e morre. 30 pessoas começaram na função no início da semana. No terceiro dia, restavam 5. No final de semana, eram apenas Musk e mais 2 homens trabalhando. Quando Elo foi para o Canadá, o irmão
A irmã e a mãe tentavam descobrir como ir para lá também. Quando ele e Kimball por fim se reencontraram no Canadá, suas naturezas obstinadas e brincalhonas desabrocharam. Elon acabou se matriculando na Queen's University, em Kingston, Ontário, em 1989. Ele preferiu a Queen's Universidade. Ele preferiu a Queen's à Universidade de Waterloo, por achar que havia mais mulheres bonitas ali. Fora os estudos, Musk lia o jornal ao lado de Kimball. E os dois marcavam pessoas interessantes que gostariam de conhecer. Depois, revezavam-se telefonando para elas e perguntando se estariam disponíveis para um almoço. Entre os assediados estava um diretor de marketing do time do beisebol Toronto Blue Jays, um colunista de negócios do Globe and Mail e o alto executivo da Bank of Nova Scotia, Peter Nixon. Esse se lembrou do telefonema dos rapazes. Não costumava ser requisitado sem mais nem menos. Eu realmente estava disposto a almoçar com dois garotos que tinham aquele tipo de iniciativa. Levou 6 meses para eles conseguirem um lugar na agenda de Nixon. Mas quando o encontro foi marcado, os irmãos Musk fizeram uma viagem de trem de 3 horas e apareceram pontualmente. O primeiro encontro com os irmãos Musk deixou Nixon com uma impressão que muitos teriam. Os dois tinham boa aparência e eram educados. Elon, porém, pareceu-lhe claramente ser um contraponto mais geek e mais desajeitado ao carismático e bem apessoado Kimball. Fiquei mais impressionado e fascinado à medida que conversava com eles, disse Nixon. Eles eram muito determinados. Nixon acabou oferecendo a Elon um estágio de verão no banco e tornou-se seu conselheiro de confiança. Não muito tempo depois desse encontro inicial, Elon convidou Christine, filha de Peter Nixon, para sua festa de aniversário. Ela apareceu no apartamento de Mai, em Toronto, com um pote de curd de limão e foi recebida por Elon e outras 15 pessoas. Musk nunca havia visto Christine, mas na mesma hora foi até ela e a conduziu a um sofá. Ela contou. Acho que a segunda frase a sair de sua boca foi: "Penso muito em carros elétricos." Aí ele se virou para mim e perguntou: "Você pensa em carros elétricos?" A conversa deixou Christine, hoje uma jornalista especializada em ciência, com uma clara impressão de que Musk era bonito, afável e um tremendo nerd. Por qualquer que fosse o motivo, fiquei muito bem impressionada com aquele momento no sofá, disse ela. Estava claro que ele era uma pessoa muito diferente. Ele me cativou dessa maneira. Com traços angulares e cabelos louros, Christine fazia o tipo de Musk, e os dois permaneceram em contato durante a estadia dele no Canadá. Eles não chegaram a namorar, mas ela o achou interessante o bastante para ter conversas demoradas com ele ao telefone. Certa noite ele me disse: se houvesse uma maneira de eu poder não comer para trabalhar mais, eu não comeria. Queria que houvesse um jeito de receber nutrientes sem me sentar à mesa para uma refeição. A enormidade de sua ética de trabalho naquela idade e sua intensidade soltava aos olhos. Aquilo me pareceu uma das coisas mais incomuns que eu já tinha ouvido. Durante esse período, no Canadá, uma relação mais profunda surgiu entre Musk e Justine Wilson, uma colega da Queen's, com pernas longas e cabelo castanho, comprido. Salve, Bark, matinal da tarde, né? Cabelos castanhos comprido. Ela irradiava romance e energia sexual. Ela já se apaixonara por um homem mais velho, largando para ingressar na faculdade. Sua intenção era que a conquista seguinte usasse jaqueta de couro e fosse uma espécie de James Dean ferido. Contudo, quis o destino que Musk, arrumadinho e com sotaque empolado, visse Wilson no campus e logo partisse para a ação querendo um encontro. Ela era linda, disse Musk. Era também inteligente e uma intelectual com um quê especial. Era faixa preta de taekwondo, um pouco boêmia e, sabe, tipo de garota gostosa do campus. A primeira investida ocorreu em frente ao dormitório dela, onde ela fingiu esbarrar nela por acaso e, em seguida, lembrou-a de que haviam se conhecido numa festa. Justine, que estava na faculdade havia apenas uma semana, aceitou o convite de Musk para sair e tomar um sorvete.
Quando chegou para apanhá-la, ele encontrou um bilhete na porta do dormitório avisando-a que ela não iria para o encontro. Dizia que ela tinha de estudar para uma prova, não queria ir e sentia muito, lembrou Musk. Ele, então, procurou a melhor amiga de Justine e fez uma pesquisa, perguntando onde ela costumava estudar e qual era o seu sabor de sorvete favorito. Mais tarde, quando Justine se escondeu no centro estudantil com seus livros de espanhol, Musk apareceu por trás dela com 2 sorvetes com pedaços de chocolates derretendo nas mãos. Ela sonhava em ter um romance tórrido com um escritor. Queria ser como Sylvia Plath ou Ted Hughes, lembrou ela. Em vez disso, apaixonou-se por um geek implacável e ambicioso. Os dois assistiam à mesma aula de psicopatologia e compararam suas notas depois de uma prova. Justine tirou 97, Musk 98. Ele foi até o professor, persuadiu-o a dar-lhe os 2 pontos que perdera e recebeu um 100, contou Justine. Parecia que estávamos sempre competindo. Musk tinha também um lado romântico. Certa vez, enviou-lhe uma dúzia de rosas, cada uma delas com um bilhete, e a presenteou com um exemplar de O Profeta cheio de reflexões românticas escrito à mão. Ele pode fazer você ficar caidinha, confessou ela. Durante os anos da faculdade, os dois rompiam e reatavam diversas vezes. Musk tendo que se esforçar muito para manter o relacionamento. Ela era moderna, namorava os caras mais bacanas e não estava interessada nem um pouco em Elo, disse May. Então, isso foi difícil para ele. Musk correu atrás de outras 2 garotas, mas acabava voltando para Justine. Toda vez que ela agia com frieza com ele, Musk respondia com sua habitual demonstração de força. Segundo ela, ele telefonava com muita insistência. Você sempre sabia que era ele porque o telefone não parava nunca de tocar. O homem não aceita o não como resposta. Você não consegue se livrar dele. Penso nele como um exterminador do futuro. Ele fixa o olhar em algo e diz, isso será meu. Pouco a pouco, ele me conquistou. A faculdade fez bem a Musk. Ele se esforçou para ser menos o sabe-tudo, embora tenha encontrado ali um grupo de pessoas que respeitava sua capacidade intelectual. Os universitários estavam menos inclinados a rir e zombar de suas opiniões obstinadas sobre energia, espaço e o que mais o cativasse no momento. Musk encontrara colegas que respondiam à sua ambição em vez de implicar com ela, e ele se alimentou desse ambiente. Na Vai de Far Rock, um canadense criado em Genebra foi parar no dormitório de calouro de Musk no outono de 90. Os dois ficaram postos na seção internacional, onde um estudante canadense fazia par com outro vindo do exterior. Musk meio que rompeu esse sistema, já que tecnicamente era considerado canadense, embora não conhecesse quase nada de seus arredores. Tive um colega de quarto de Hong Kong e ele era um cara realmente legal, disse Musk. Ele assistia religiosamente a todas as aulas, o que me era muito útil, uma vez que eu ia ao menor número possível delas. Por algum tempo, Musk vendeu partes de computadores e PC inteiros no dormitório para ganhar um dinheiro extra. Eu podia montar algo adequado às necessidades dos estudantes, como uma máquina de jogos incrementadas ou um processador de texto simples que custava menos do que eles teriam de pagar numa loja, revelou. Ou se o computador deles não inicializasse direito, ou tivesse um vírus, ou eu o consertava. Podia resolver praticamente qualquer problema. Criou-se um vínculo entre Farrokh e Musk devido ao fato de terem vivido no exterior e possuírem um interesse comum por jogos de tabuleiros de estratégia. Acho que ele não faz amigos com facilidade, mas é muito legal aquele que tem, analisou Farrokh. Mas é muito leal àqueles que têm, analisou Farrokh. Quando o jogo Civilization foi lançado, os 2 amigos passavam horas construindo o império, para desânimo da namorada de Farrokh, que jazia esquecida em outro quarto. Segundo ele, ela podia ficar absorto horas a fio. Os estudantes também apreciavam um estilo de vida solitário. Éramos o tipo de gente que pode ficar sozinha numa festa e não se sentir constrangida, explicou Farrokh. Podemos ficar pensando com nossos botões e não nos sentimos socialmente estranhos com isso. Musk era mais ambicioso na faculdade do que havia sido no ensino médio.
Estudou administração, participou de concursos de oratória e passou a exibir a intensidade e a competitividade que caracterizam o seu comportamento hoje. Depois de uma prova de economia, Musk, Farrock e outros colegas da turma voltaram para os dormitórios e compararam as anotações para tentar averiguar como havia se saído. Logo ficou claro que Musk tinha uma compreensão mais firme sobre o material do que qualquer outro. Aquele era um grupo de alunos que se destacavam, e Elon ficou acima da média, disse Farrock. A intensidade de Musk permaneceu uma constante na longa relação deles. Quando começa algo, ela desenvolve um nível de interesse diferente de outras pessoas. É isso que o diferencia do restante da humanidade. Em 1992, depois de passar 2 anos na Queen's University, Musk se transferiu para a Universidade da Pensilvânia com uma bolsa de estudos. Ele viu na faculdade de Ivy League uma possibilidade de abrir outras portas e partir em busca de 2 diplomas. O primeiro de economia, pela Wharton School, e depois de bacharel em física. Justine permaneceu na Queen's, correndo atrás do sonho de se tornar escritora, e manteve um relacionamento à distância com Musk. De vez em quando, ela o visitava e, às vezes, o casal se encontrava em Nova York para um fim de semana romântico. Musk desabrochou ainda mais na nova universidade e passou a se sentir confortável de verdade ao conviver com os seus colegas de física. Ali ele conheceu pessoas que pensavam igual a ele, contou Mae. Havia alguns nerds e ele gostou muito deles. Lembro-me de ir almoçar com eles e ouvi-los falar coisas de física. Diziam A mais B é igual a π ao quadrado. Algo assim. Riam alto. Foi bom vê-lo tão feliz. Contudo, mais uma vez, Musk não fez muitos amigos no corpo mais amplo da faculdade. É difícil encontrar ex-estudantes que se lembrem dele. Entretanto, ele fez um amigo muito próximo chamado Adel Ressi, que se tornaria, por próprio mérito, um empreendedor do Vale do Silício e até hoje é o amigo mais próximo de Elon. Ressi é um sujeito magricela, com bem mais de 1,80 m, dono de um ar excêntrico. Era um contraponto artístico e alegre para o estudioso e mais fechado Musk. Os dois eram alunos transferidos e acabaram sendo postos no dormitório fuleiro dos calouros. A cena social medíocre não correspondia às expectativas de Ressi, e ele persuadiu Musk a alugar uma casa grande fora do campus. Conseguiram um imóvel de 10 quartos relativamente barato, pois pertencia à fraternidade de alunos e não havia sido alugado. Durante a semana, Musk e Ressi estudavam, mas quando o fim de semana se aproximava, Ressi, em particular, transformava a casa numa boate. Cobria as janelas com saco de lixo para tornar o interior um breu e decorava as paredes com tintas brilhantes e qualquer objeto que encontrasse. Era um bar clandestino, contou Ressi. Chegávamos a ter 500 pessoas, cobrávamos $5 com direito a praticamente qualquer bebida, cerveja, gelo shots e outras coisas. Quando chegava a noite de sexta-feira, o chão da casa tremia com a intensidade do volume das caixas de som de Ressi. Maie foi a uma das festas e descobriu que Ressi martelava objetos nas paredes e os laqueava com uma tinta que brilhava no escuro. Ela acabou trabalhando à porta, recebendo casacos e o valor dos ingressos, e apanhou um par de tesouras para se proteger quando o dinheiro se acumulou numa caixa de sapatos. Uma segunda casa tinha 14 cômodos. Musk, Ressi e outra pessoa moraram ali. Eles fizeram mesas, pondo tábuas de compensado sobre barris usados e tiveram outras ideias para móveis improvisados. Um dia, ao chegar em casa, Musk descobriu que Ressi havia pregado sua escrivaninha na parede, pintado-a com cores fluorescentes, como retaliação. Ela o despregou a escrivaninha, pintou de preto e foi estudar. E eu, cara, isso é uma instalação de arte em nossa casa de festas, recorda seu amigo. Mencione a Musk esse incidente e ele responderá sem rodeios. Era uma escrivaninha. Musk bebia de vez em quando vodka com Coca-Cola, Diet, mas não era um grande bebedor e não ligava de fato para o álcool. Alguém tinha que ficar sóbrio durante aquelas festas, pondera ele. Eu pagava minha estada na faculdade do meu bolso. Eu pagava minha estada na faculdade do meu bolso e podia ganhar o aluguel do mês inteiro em uma noite. A D.O. era o responsável
por fazer aquela merda bacana na casa e eu dirigia a festa. Como explica o Ress, Elo era o cara mais careta que já se viu. Nunca bebia, jamais fazia nada. Zero, literalmente nada. As únicas vezes em que Ress teve de intervir e moderar o comportamento de Musk foram durante farras de videogame que podiam durar dias. O antigo interesse de Musk por energia solar e em encontrar novas maneiras de utilizar energia aumentou na Universidade da Pensilvânia. Em dezembro de 94, ele teve de propor um plano de negócios em uma de suas aulas e acabou escrevendo um estudo intitulado The Importance of Being Solar. A importância de ser solar. O documento começava com um pouco do seu senso de humor zombeteiro. No alto da página, ele escreveu: O sol nascerá amanhã. N, a órfã, sobre o tema da energia renovável. O estudo prosseguia prevendo o avanço da tecnologia de energia solar com base na melhoria de materiais e na construção de usinas solares em larga escala. Musk pesquisou a fundo o modo como as células solares funcionam e os vários compostos que podem torná-las mais eficientes. Concluiu o trabalho com um desenho da Estação de Energia do Futuro. Este mostrava 2 painéis solares gigantescos no espaço, cada um com 4 km de largura, enviando energia para a Terra, via feixes de micro-ondas até uma antena receptora com 7 km de diâmetro. Sua nota foi 98, para o que seu professor considerou um trabalho muito interessante e bem escrito. Um segundo trabalho de faculdade falava sobre pegar documentos de pesquisa e livros e escaneá-los eletronicamente, realizando um conhecimento óptico de caracteres e pondo todas as informações num único banco de dados. Em grande parte como uma mistura de Google Livros com Google Acadêmico hoje. E um terceiro trabalho tratava de mais um dos temas favoritos de Musk, os ultracapacitores. No documento de 44 páginas, Musk está claramente exultante com a ideia de uma nova forma de armazenamento de energia que serviria para seus futuros negócios com carros, aviões e foguetes, citando a então mais recente pesquisa saída de um laboratório do Vale do Silício. Ele escreveu: O resultado final representa o primeiro novo meio de armazenar quantidades significativas de energia elétrica desde o desenvolvimento da bateria e da célula de combustível. Além disso, como o ultracapacitor retém as propriedades básicas de um capacitor, pode fornecer energia com uma rapidez 100 vezes maior do que uma bateria de peso equivalente e ser recarregado tão rapidamente quanto. Ele recebeu nota 97 por seu esforço e elogio por uma análise muito completa, com estudos financeiros excelentes. Os comentários do professor foram exatos. A escrita clara e concisa de Musk é trabalho de um especialista em lógica, indo de um ponto ao outro com precisão. Contudo, o que realmente se destacava era a capacidade de Musk de dominar conceitos de física difíceis em meio aos planos de negócio. Mesmo naquela época, ele mostrava uma habilidade incomum para descobrir um modo de transformar um avanço científico em um empreendimento lucrativo. Quando começou a pensar mais seriamente do que faria depois da faculdade, Musk considerou, por um breve período, entrar no negócio de videogames. Era obcecado por eles desde a infância e fizera um estágio na área. Entretanto, passou a considerá-lo um objetivo não grande o bastante. Eu gosto muito de jogos de computadores, mas, se fizesse algum realmente bom, que efeito isso teria no mundo? Argumentou. Não muito grande, com certeza. Embora tenha um amor intrínseco por videogames, não seria capaz de me esforçar a fazer disso uma carreira. Em entrevistas, Musk costuma se certificar de que saibam que ele teve grandes ideias durante esse período de sua vida. Como costuma dizer, ele sonhava acordado na Queens, na Universidade da Pensilvânia, e em geral chegava à mesma conclusão. Via a internet, a energia renovável e o espaço como as 3 áreas que passariam por mudanças significativas nos anos seguintes, e, como os mercados onde ele poderia produzir um grande impacto, jurou tentar desenvolver projetos em todos 3. Contei a todas as minhas ex-namoradas e a minha ex-mulher sobre essas ideias. Provavelmente, isso pareceu uma conversa muito doida.
A insistência dele em explicar as origens remotas de sua paixão por carros elétricos, energia solar e foguetes pode parecer insegurança. É como se Musk tentasse moldar a força sua biografia. Contudo, para ele, é importante a distinção entre se deparar com algo e ter uma intenção clara. O desejo de Musk de que o mundo saiba que ele é diferente do empreendedor comum do Vale do Silício é antigo. Ele não estava apenas farejando tendências, nem vivia consumido pela ideia de ficar rico. Ele tem buscado um plano mestre todo esse tempo, afirmou. Eu realmente pensava nessas coisas na faculdade. Não é uma história inventada depois do fato. Não quero parecer um recém-chegado ou alguém que está seguindo uma moda ou sendo oportunista. Não sou um investidor. Gosto de tornar reais tecnologias que considero importantes para o futuro e de alguma forma úteis. Quando o Maie foi para o Canadá, tem adendo aqui, tá, gente? Primeiro adendo. Só tem um. Quando o Maie, a mãe dele, foi para o Canadá pesquisar lugares para morar, Tosca, aos 14 anos, aproveitou o momento e pôs à venda a casa da família, na África do Sul. Ela havia vendido meu carro também e estava anunciando nossos móveis, revelou Maie. Quando voltei, perguntei a ela por que fizeram aquilo. Ela respondeu: Não há por que esperar, estamos saindo daqui. Fim do capítulo 3, galera. Pô, tá faltando umas imagenzinhas nesse livro, né? Qual foi o último livro que a gente viu? Ah, o da Elsa a gente viu, tinha imagem. Acho que do Roberto Carlos tinha também. Nossa, o PA tá lá no Gaulês. Bom, galera, é isso aí. Amanhã estamos de volta para ver o negócio. Vamos continuar nossa live aqui de boinha agora. Pera aí.